Bom dia, alunos do CIEJA, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje ela não vai ter a correção, porque eu não sei se vocês se recordam, na atividade anterior vocês tinham só que colocar objetos que tinham em casa e escolher os 10 objetos para o casal. E aí eu passo no PV de cada um a correção e como vocês foram, tudo bem? Nossa atividade de hoje é só de registro. Então, vou explicar a matéria para vocês e vocês registram no caderno e não esqueçam de dar o ok, tá bom? Vamos lá? Então, aqui é a nossa aula de hoje, do dia 24/7. Então, como eu falei anteriormente, é apenas o registro. Toda vez que aparecer este caderninho aqui, é onde vocês precisam fazer o registro no caderno, tá bom? Ao final, é só dar ok lá no grupo e aí tudo certinho. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre energia elétrica. E aí, antes do cálculo que a gente precisa fazer, a gente vai falar de alguns conceitos que envolvem energia elétrica. Então, primeiro, a gente vai falar sobre a intensidade da corrente elétrica. O que é essa intensidade? Toda vez que existem movimentos de elétrons, que são partículas negativas, elas passam por esse fio, né? E aí aparece a intensidade da corrente elétrica. Quanto maior a quantidade de elétrons que passam por esse fio, maior é a nossa corrente elétrica. Então, aqui um exemplo. Primeiro que esse movimento está desordenado. E para eu ter energia elétrica, esse movimento precisa ser assim, ó, todos na mesma direção, ok? Aqui, partículas negativas, que são as que fazem a gente ter a energia. Potência elétrica. Nós utilizamos a potência elétrica para representar a energia de um aparelho que ele gasta quando ele está ligado. Então, por exemplo, a potência elétrica de uma TV pode ser 50. Então, cada aparelho tem a sua potência elétrica. E aqui a gente tem os valores nominais. O que são os valores nominais? A gente tem a tensão nominal. E a tensão nominal a gente já conhece por 110 volts ou 220 volts, tá? Eu coloquei o V aqui, que significa volts. É a voltagem para a qual o produto foi fabricado. A gente tem essas duas. A gente utilizava 110 antigamente, mas agora eles tiraram uma média e nós usamos 127 volts, tá? Então, ou 127 ou 220. Dentro dos valores nominais, a gente tem a potência nominal. Essa potência nominal é qual a potência que o produto vai usar quando ele estiver ligado, que é determinado por watts. Então, aqui um exemplo. Eu peguei dois aparelhos. Então, esse ventilador, ele utiliza 140 watts. Então, voltando lá. A potência nominal daquele ventilador é 140 watts. É quanto que ele vai usar quando ele estiver ligado na tomada. Da batedeira, 300 watts. Deixa eu aproximar aqui. Ficou um pouquinho distante. Ok? Então, dependendo do produto, às vezes o mesmo produto com marcas diferentes tem watts maiores ou menores. Tudo depende. Aqui, como mostrado na figura acima, nós percebemos que alguns eletrodomésticos gastam mais do que outros. Ou seja, a potência elétrica, ela é diferente. Então, como eu falei para vocês, pode variar de produto para produto, pode variar de um eletrodoméstico para outro, entendeu? Então, não tem um valor fixo para cada. Depende de como foi feita a construção e de quanto ele vai utilizar de potência para funcionar. Então, aqui, nós já falamos um pouquinho também da conta de luz, né, nas outras aulas. A gente sabe que a cada 30 dias eles medem a nossa luz, né? O que a gente gastou de energia. E a gente paga lá todo mês. Então, toda vez que eu vejo uma conta de luz, eu tenho quilowatt-hora. Então, quanto que foi gastado por hora naquela casa. E aí, de acordo com esse quilowatt-hora, é quanto a gente paga. Quanto maior o quilowatts, maior será a nossa conta de luz. Que não sei a de vocês,
Mas esse mês passado a minha veio bem alta. Então aqui, para a gente saber como é que eu faço esse consumo de energia elétrica, eu preciso calcular. E para calcular eu tenho essa equação aqui, ó. E é igual a P vezes T. Professora, mas o que é esse E, esse P e esse T? Vamos ver aqui agora. O E é a energia elétrica consumida. Então, quanto que foi consumido? Sempre em quilowatts-hora. P é a potência elétrica do aparelho. Como a gente viu lá no ventilador, watts. Naquele caso, aquele ventilador tem 140 watts. Então, a potência dele é 140. E o tempo que ele fica ligado? Sempre em horas, tá? Para facilitar o cálculo. Então, aqui, energia elétrica consumida, potência e tempo. Então, eu passei um exemplo aqui para vocês e eu vou resolver junto para vocês verem como é que faz. O exemplo é o seguinte: eu tenho um chuveiro elétrico que sua potência é de 5.000 watts. Geralmente, tomo um banho de 1 hora. Espero que não, né? Qual o meu consumo de energia elétrica? Vamos ver lá. Pessoal, então aqui, a conta que eu vou ter que usar é E igual a P vezes T, certo? E é a energia elétrica que eu gastei, P a potência e T o tempo. No exemplo do chuveiro, eu tenho que ele tem uma potência, e ele escreve lá a potência, de 5.000 watts. Então, toda vez que vocês verem watts, é a potência. Então, eu sei que no lugar do P, eu preciso colocar os 5.000. Certo? Então, P vale 5.000. E ele fala que eu tomo um banho de 1 hora. 1 hora é tempo. Toda vez que eu tenho hora, eu tô falando de tempo. Então, esse 1 vai aqui. Para eu saber qual é a energia elétrica, eu vou multiplicar os dois. 5.000 vezes 1. Então, meu consumo de energia elétrica por dia desse chuveiro é de 5.000 kWh, ok? Aqui a questão 2. Eu trabalho numa lavanderia que tem um ferro que usa 2.000 de potência. Deixamos ele ligado durante 9 horas por dia. Qual o consumo desse aparelho? Mesma coisa, a resolução aqui no vídeo. Lembrando que toda vez que eu preciso saber quanto que eu gasto de energia, eu vou usar a seguinte equação. E é igual a P vezes T. Potência em watts e tempo em hora, ok? Quanto que eu tô gastando nessa lavanderia? Penso lá. O ferro tem a potência de 2.000. Certo? Vezes T. Então, ele fica 9 horas ligado. Então, vou ter que fazer aqui 2.000 vezes 9. 9 vezes 0. 9 vezes 0. 9 vezes 0. 9 vezes 2. Então, o que eu gasto de energia, não o valor, mas quanto que eu gasto de quilowatts, é 18.000 por dia. Imaginem essa conta no final do mês, certo? Então, eu coloquei esses dois exemplos aqui para vocês, tanto o do chuveiro quanto o do ferro de passar. E agora vocês vão fazer alguns, tá? Então, chegou aquela hora de arrasar. Tenho aqui os aparelhos, a potência, que é o P, o tempo, que é o T, e eu quero saber quanto que foi de consumo de energia elétrica. Então, lá, eu tenho uma TV com uma potência de 200 e ela ficou 5 horas ligada. Um computador com a potência de 150, ele ficou 8 horas ligado. O ferro de passar, uma potência de 1.000 e o tempo ligado por dia é 1 hora. A geladeira
ou 50 de potência, e o tempo dela ligada 24 horas por dia. Então, aí vocês colocam na tabela de vocês o resultado. Se quiserem me mostrar, se quiserem tirar dúvidas no PV, estou à disposição, ok? E aí, a gente vai falar mais um pouquinho aqui das etiquetas. Acredito que vocês já tenham visto diversos aparelhos que têm uma etiqueta parecida com essa, certo? Então, todos os aparelhos, eles precisam ter essa etiqueta. Por quê? O que a gente precisa ver nessa etiqueta? Além da marca, né? Eu vou aproximar aqui para vocês darem uma olhadinha. Da Lorenzetti. Qual é o modelo? E aqui ele fala da tensão nominal. E a gente já viu que tensão nominal ou é 110 ou 220. Aqui no caso, 220. E aqui ele tem a potência nominal. Lembra que a potência nominal é quanto que ele vai gastar? 5.400 watts, ok? Então, é um aquecedor, eficiência energética 95%, classe de potência. Geralmente, a classe A, B, são aquelas classes que gastam menos quando ligados. A classe G é a que gasta mais. Então, a gente vê que este equipamento aqui, ó, tá na classe D, na classe dos 5.700 watts, tanto que ele gasta 5.400, ok? Aí aqui ele faz uma média, 2,78 mínimo, 2,82. Aí falando da elevação da temperatura em relação ao watts e tudo mais. Então, geralmente, os produtos estão vindo com essa etiqueta para a gente saber quanto que a gente vai gastar. Então, às vezes, é melhor pagar um valor um pouco a mais em um produto. Pensa assim, vamos pensar numa TV. Eu tenho uma TV de uma certa marca que tá 2.000, da marca B tá 2.100. Eu falo, não, eu vou na de 2.000. Só que a de 2.100, ela consome menos energia. Então, essa etiqueta serve exatamente para a gente ver isso, comparar os gastos de energia para a gente saber quanto que vai gastar se ficar um tempo em horas, tudo bem? Por hoje é só. Hoje foi pouquinho, né? Não esqueçam de dar ok lá no grupo. E se tiver alguma dúvida no cálculo, é só me chamar, ok? Um bom final de semana para todos vocês, para as famílias de vocês também. E se cuidem. Obrigada, até mais.